beleza? Aqui quem tá falando é o Abner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu Sou Programador. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos sobre lógica de programação com JavaScript. Essa é a parte 2 e nessa parte a gente vai trabalhar hoje o que são estruturas condicionais e laços de repetição, que também são chamados como loops. Mas antes da gente continuar aqui nos nossos estudos, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as novas atualizações do canal, dos vídeos e tudo mais que está rolando aqui no canal Eu Sou Programador. Beleza, galera? E bom, para esse vídeo nós vamos trabalhar hoje estruturas condicionais, que nada mais são do que estruturas de controle dentro da nossa aplicação. Uma estrutura condicional, ela vai validar uma determinada sentença e se essa sentença ela for verdadeira, a gente vai executar um bloco de código, né? Essa seria a nossa estrutura inicial, nossa estrutura condicional inicial if. Então, para a gente ver já como é que funciona aqui na prática, se eu tiver, por exemplo, essa condição aqui, opa, vamos escrevê-la aqui para nós. Beleza. A sintaxe aqui da nossa estrutura condicional if, como é que funciona? Palavra reservada if, eu vou ter uma condição e aí eu vou ter um bloco de execução de comandos. Só para a gente testar aqui essa estrutura simples, se eu der esse node aqui, a gente pode ver que está sendo impresso aqui a string true, porque eu estou fazendo esse console.log e imprimindo aqui true. Como vocês podem ver, a gente tem uma estrutura condicional onde eu estou atribuindo aqui um valor verdadeiro e aí ele está executando essas instruções dentro desse escopo. Para a gente ver um pouquinho mais na prática, vamos definir aqui uma variável chamada age e esse valor da variável vai ser 15 em numérico. E para a gente já testar aqui a nossa estrutura de condição, eu vou fazer uma validação onde age é maior ou igual a 18, a pessoa é maior de idade. Apenas um exemplo aqui simples para a gente poder ver a nossa estrutura condicional if. Se eu executar esse arquivinho nosso aqui, vocês podem ver que ele não imprimiu nada no meu console. Por quê? Porque eu estou definindo a nossa variável age com o valor 15. E 15, quando ele chega aqui na nossa estrutura condicional, ele vai verificar 15 é maior ou igual a 18. Neste caso, eu tenho uma condição falsa. Então, eu não vou executar o que está dentro desse escopo e o programa segue tranquilo como ele deve seguir ali, né? Ele vai seguindo o fluxo e como não tem mais nada implementado embaixo, o programa se encerra. Agora, se eu tiver, por exemplo, isto, a pessoa é maior de idade, a pessoa não é maior de idade. Se eu executar esse comando aqui, esse arquivo, perdão, pode ver que a gente tem a impressão do log, a pessoa não é maior de idade. Mas se a gente puder observar bem, esse console.log com essa mensagem está fora da nossa estrutura condicional. Ou seja, aqui eu não estou validando em nada essa nossa variável age, eu não estou olhando se a idade da pessoa é maior ou igual a 18. Eu simplesmente estou imprimindo esse console aqui, né, esse log. Se eu quisesse que essa mensagem ela entrasse aqui na nossa estrutura condicional, a gente poderia mudar um pouco essa estrutura, né, que aí a gente vai entrar no nosso else, que é a nossa outra palavra reservada para executar um outro bloco de comandos aqui, né? Outra estrutura de comandos. A pessoa não é maior de idade. Vamos só dar um consolezinho aqui na nossa idade. Só para a gente ver aqui a nossa idade, né? Então, se eu executar esse arquivo, pode ver que a idade da pessoa é 15 e a pessoa não é maior de idade, porque a gente está olhando a maioridade como 18 anos, né, que é a maioridade aqui no Brasil. Se vocês puderem ver bem, a gente está definindo aqui o valor 15 para essa variável e quando ele chega na nossa estrutura condicional, ele valida se 15 é maior ou igual a 18
e neste caso, como não é, ele vai cair na nossa condição else, que é o senão. Então, o nosso else a gente utiliza junto com o if para ser o bloco de execução quando a nossa condição ela for falsa. E assim a gente pode ir dando dinamismo para a nossa aplicação, né? Então, com isso aqui a gente consegue criar estruturas onde o fluxo ele vai seguir por um lado se uma condição for verdadeira, e se eu quiser aqui definir uma condição falsa, a gente adiciona um else, e aí a gente pode ir dando um dinamismo maior para a nossa aplicação à medida que a gente vai desenvolvendo-a. Certo, galera? E outra estrutura de controle que a gente tem seria o switch case, né? E para a gente poder exemplificar um pouco melhor aqui o switch case, eu vou escrever outros testes aqui. Por exemplo, o switch case ele serve para a gente definir também possibilidades, né? Dar um dinamismo maior, mas é quando a gente tem mais de 2 ou 3 possibilidades dentro de um campo e a gente quer ir fazendo filtros, né? E dando esse dinamismo para o nosso código. Porque vocês concordam comigo que eu ir definindo uma estrutura, por exemplo, vamos criar um outro exemplo aqui. A gente tem aqui um número do mês, digamos que eu tenho o número do mês 2. E aqui eu vou fazer uma estrutura de condição, né, onde eu vou verificando esse nosso mês aqui. Deixa eu só comentar aqui para ele não imprimir nada aqui para nós depois. Então, digamos que eu quero definir aqui um código onde eu vou receber um número e eu vou retornar o nome desse mês baseado no número que eu estou inserindo. Então, se o número do mês é 2, eu devo retornar a mensagem fevereiro. Se o número do mês é 1, devo retornar a mensagem janeiro. E assim por diante com todos os meses do ano. Concordam comigo que se a gente for fazendo essa estrutura aqui, se eu tiver um número do mês que ele é igual, quando a gente utiliza essa estrutura aqui, esses sinais aqui, esses 3 iguais, a gente está comparando se a variável ela é igual em valor e tipo da outra variável, né, ou do outro valor que a gente tem ao lado direito da condição. Então, se eu tenho um número do mês que ele é igual a 1, eu vou imprimir janeiro. Se não, se o número do mês for igual a 2, eu vou imprimir fevereiro. E assim a gente vai repetindo para todos os meses do ano. Bom, aqui nós criamos estruturas condicionais onde a gente vai verificar um número e se ele for igual ao número do mês, a gente vai retornar o nome do mês, né? Aliás, a gente vai imprimir no console o nome do mês. Se for um número aqui inválido, ou seja, se não for de 1 a 12, a gente vai imprimir no console mês inválido, né? Então aqui se eu tiver, por exemplo, o número 2, e a gente executar esse arquivo, a gente vai ter fevereiro. Se eu colocar aqui, por exemplo, número 5 e a gente executar o arquivo, maio. Se eu colocar número 20 e a gente executar o arquivo, mês inválido, né? Vocês concordam comigo que essa estrutura aqui, ela é mais verbosa? Para nós aqui agora, nesse exemplo, a gente consegue ver bem o que está acontecendo nesse else if. Porém, num código mais complexo, com mais linhas de código aqui dentro de cada escopo, a leitura desse escopo ela já vai ficando um pouco mais difícil. Esse código ele já não vai ficando tão limpo, né, para a gente poder lê-lo, né, para a gente poder analisá-lo. Então, uma maneira de a gente criar outras estruturas condicionais de que a gente consiga ver melhor o código seria justamente o switch case. O switch case ele nada mais é do que também uma estrutura condicional como um if, só que ele tem uma sintaxe um pouquinho diferente. E a gente pode definir casos e um valor default para quando a condição ela não dá match com nenhum dos casos. Então a nossa sintaxe aqui do nosso switch case, ela como é que funciona? É a palavra reservada switch, eu tenho aqui o meu valor, né, minha variável que está sendo validada. E aí eu tenho um escopo aberto onde eu vou definir os cases.
Por exemplo, vou ter case 1, que a gente vai usar a palavra reservada break também, que é para a gente encerrar a execução desse bloco de comando, né? Então a gente pode definir aqui o case tanto com chaves quanto sem. Eu vou colocar chaves aqui para a gente deixar o escopo melhor definido. Então se for, por exemplo, aqui o case 1, eu vou imprimir janeiro. Bom, galera, como a gente pode ver aqui, eu escrevi um switch case bem simples para a gente validar aqui o número do mês e retornar o nome do mês. E vocês podem ver que essa estrutura aqui, ela é uma estrutura bem mais fácil de a gente conseguir ler para condições aqui do nosso código. Então, por exemplo, se o número do mês ele for 1, a gente vai executar essas instruções. O mesmo vale para o 2, 3 e assim por diante. E se eu digitar aqui, se a gente definir para a variável um mês inválido, seja acima de 12 e menor do que 1, a gente vai retornar a mensagem mês inválido. Ou se a gente definir qualquer outro valor aqui, sem ser um valor numérico, a gente vai retornar mês inválido. Então vamos ver isso na prática novamente. Se eu definir aqui o numMonth como 3, ele vai me retornar março. Se eu definir aqui o numMonth como 10, ele vai me retornar outubro. Se eu definir como 30, ele vai me retornar mês inválido. Então a gente pode ver que a gente tem maneiras e alternativas aqui, né, de a gente escrever o nosso código, e a gente vai escolhendo, à medida que a gente vai desenvolvendo, a melhor solução para determinado caso. O switch case e o if else são estruturas que a gente utiliza muito no desenvolvimento dos nossos códigos para criar esses dinamismos, né? E bom, a nossa segunda parte aqui do vídeo, nós vamos trabalhar com laços de repetição, que nada mais são do que maneiras de a gente conseguir iterar sobre itens ou sobre valores, a gente conseguir ter uma estrutura onde a gente vai repetindo as sentenças baseadas também numa condição, né? Então, quando a gente utiliza uma estrutura de loop, a gente vai ficar repetindo itens e aí executando um bloco de código determinadas vezes, dependendo das cláusulas que a gente utilizar aqui nos nossos loops. E quais maneiras que a gente tem aqui para poder iterar itens com laço de repetição no JavaScript? No JavaScript a gente tem os laços de repetição for, while e do while. No final das contas, esses três tipos de loops a gente vai estar realizando repetições, né, e efetivamente os loops, só que eles trabalham de uma maneira um pouquinho diferente. Eu até já deixei aqui escrito os laços de repetições do e do while e do while. Só vou copiar aqui para nós, para a gente ver como que ele funciona. Então deixa eu só comentar isso aqui para nós. Vou vir um pouco mais abaixo aqui e vou colar essas duas functions que eu criei aqui anteriormente do vídeo. Vocês podem ver que a gente tem uma function chamada loop with do while e a gente tem uma outra function chamada loop with do. Perdão, esse aqui na verdade é with while. Então, como que funciona esses laços de repetição? Vamos começar primeiro pelo do while. O do while ele tem essa sintaxe da palavra reservada do, um bloco de entre chaves, né, que vai ser executado, e a outra palavra reservada while e uma condição. Já o nosso while ele segue uma sintaxe bem semelhante ao do while, porém a gente não tem a palavra reservada do e a gente tem um while, condição e chaves que definem um bloco de execução. Bom, e qual é a principal diferença que a gente tem entre ambos os laços de repetição? Pode ver que tanto do while quanto o while a gente vai ter uma condição que ela vai ser verificada, porém a diferença é que no do while a gente executa o bloco de comando pelo menos uma vez. E já o while ele só vai executar esse bloco de comando aqui se a condição ela for verdadeira. Então eu usei como exemplo aqui, eu defini uma variável x que ela recebe um valor de 11, e aí no caso aqui do exemplo do while, a gente vai executar uma instrução e aí a gente vai verificar se o x ele é maior ou igual a 10. Vocês podem ver que é basicamente aqui
o mesmo teste que a gente tem, né? A gente tem um console log e um x++. Esse mais, a gente utiliza ele para iteração. Isso é a mesma coisa que eu escrever x recebe x mais 1. Então ele vai receber o valor que ele já tem acrescido de 1. A gente pode escrever dessa maneira com o mais. Beleza, galera? Se eu executar esse arquivo, vamos ver o que ele vai retornar para nós. Na verdade, esse aqui não é do, né? Esse aqui é o while. Agora sim. Vocês podem ver que, em vez de a gente ter uma estrutura de repetição aqui de vários números, ele imprimiu apenas loop with do while valor de x é 11. Por quê, galera? Que vocês podem perceber que o nosso loop with do while é justamente o nosso laço de repetição com do. Ele executou essa linha de comando aqui, ele incrementou o x++ e o x virou 12. E aí ele verificou, x ele é menor ou igual a 10? Não, ele é 12, 12 é maior que 10. Então ele não executou mais nada. E no loop with while ele nem chegou a entrar aqui dentro desse bloco de execução. Por isso que ele não imprimiu nada no console. Por quê? Porque 11 é maior que 10. 11 não é menor ou igual a 10. Então ele nem chega a entrar nessa estrutura de repetição. Se eu fizer o seguinte, se eu colocar ambos os valores de x como 1 e eu executar o arquivo, ele vai imprimir todos os logs aqui. Por quê? Porque aqui no nosso do while, a primeira vez ele já vai lá e já executa o que tem dentro do nosso bloco de execução aqui das chaves. Ele vai imprimir a mensagem, valor de x é 1, porque ele está iniciando como 1, vai incrementar e vai verificar, x é menor ou igual a 10? Nesse caso é, porque ele vai estar valendo 2, né? Então ele vai repetir a estrutura e assim até ele chegar num valor que não seja menor ou igual a 10, que no caso quando ele chegar em 11 ele não vai executar mais. O mesmo vale aqui para o while, só que o while a diferença é que ele não executa já a primeira vez. Primeiro ele verificou aqui se x é menor ou igual a 10, nesse caso é positivo porque x é 1. Então ele imprimiu aqui a mensagem, ele incrementou o x, que nesse momento vale 2, e aí ele voltou aqui para o início da execução. X, que vale 2, é menor ou igual a 10? Positivo. Então ele executa novamente o nosso log e assim ele vai até a condição se tornar falsa. Então aqui nós temos dois laços de repetição de maneiras diferentes, que funcionam de maneiras semelhantes, né? Então a gente precisa identificar o nosso código quando utilizar um e quando utilizar outro. E a gente tem o laço de repetição mais comum, que é o for, né? Que é o que a gente mais utiliza. Vou comentar também esses códigos e vamos implementar aqui um for, só para a gente ver como que funciona. Então qual é a sintaxe do for? O for utiliza a palavra reservada for, abre e fecha parênteses. A gente precisa definir uma variável que vai ser o nosso contador. Nesse caso vamos fazer como x vai receber 0. E o for ele tem três cláusulas aqui, né, para a gente implementá-lo. Primeiro é o nosso contador, depois é a nossa condição e depois é o nosso incremento. E é aqui seguido de chaves para a gente executar comandos com esse for aqui, né? Então vamos imprimir a mesma mensagem ali. Console.log, deixa eu pegar esse carinha aqui. Aqui vai ser o for. Vamos executar aqui, vamos ver o que ele apresenta para nós. Pode ver aqui o nosso loop for e ele fez a mesma contagem de 0, na verdade agora até 10. Por que 0? Porque a gente já definiu nosso contador aqui, nosso iterador, com 0 inicialmente, né? Então aqui a gente também vai ter uma estrutura de repetição de valores, onde a gente vai ter um valor inicial, uma condição para ele seguir iterando os itens e um incremento, né? Então nesse caso, quando a gente chamou esse for aqui, ele já vai executar aqui logo de cara. Por quê? Porque o x é igual a 0 e x, nesse caso, ele é menor ou igual a 10, porque 0 é menor que 10.
Então ele executa essa linha de comando. Quando acaba aqui o nosso escopo, a nossa execução, ele volta para iterar novamente sobre o array e verifica. Agora x vale 1, porque no final da execução aqui, né, desse bloco, ele itera aqui nessa nossa terceira cláusula do nosso for. Então ele chegou no final, x vai receber ele mais 1, agora x vale 1. 1 é menor ou igual a 10? Positivo, porque 1 é menor que 10. Então ele vai executar novamente, vai imprimir 1 e aí vai iterar mais 1. Agora x vale 2. E assim até o x ser maior que 10, porque ele não vai respeitar mais essa cláusula interna aqui do nosso for, né? Então, como vocês podem perceber, nós temos várias maneiras de implementar dinamismo nos nossos códigos. A gente utiliza estruturas condicionais e laços de repetição para a gente poder manipular esses dados e ir fazendo com que a aplicação tenha as ações que a gente deseja, né? Então, no uso diário, assim, a gente vai utilizar as estruturas for, geralmente quando a gente for tentar iterar sobre uma lista de itens. Então eu tenho lá no meu sistema uma lista de produtos e eu quero ir verificando quais produtos possuem um valor maior que R$100. Então eu vou iterar sobre essa lista e vou utilizando ifs para essas estruturas condicionais. Tá certo, galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um vídeo aí da nossa série de lógica de programação com JavaScript. Eu vou deixar disponibilizado todo esse código que a gente estudou nessa aula no GitHub, no repositório que vai estar aí na descrição do vídeo. E eu espero que vocês continuem praticando, que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se tiverem alguma sugestão, por favor, deixem nos comentários para que eu possa estar sempre melhorando aqui a qualidade do canal e podendo ser mais assertivo para ajudar vocês. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.